O atacante Dudu, do Atlético Mineiro, foi condenado a 6 jogos de suspensão por ataques misóginos contra Leila Pereira, a presidente do Palmeiras. E agora a defesa dele entrou com um pedido de reconsideração dessa punição. E eu vou te contar nesse vídeo todos os argumentos utilizados por eles e também vou elencar aqui com a minha opinião jurídica quais desses argumentos podem ou não ter aí uma possibilidade de reverter essa decisão. Então, se você quer saber desse assunto, fica aqui comigo nesse vídeo, roda a vinheta e vamos pra cima. Salve galera, se você ainda não me conhece ou não conhece esse canal, esse aqui é o Joga Direito, o canal especializado em direito e futebol. E a gente pega aqui uns casos jurídicos que envolvem o mundo da bola para te dar ali um pouco mais de informação qualificada para além do que acontece dentro das 4 linhas. Eu sou Felipe Souza, sou advogado e hoje nós vamos falar sobre o caso de Dudu. Já tem vídeo aqui no canal comentando como é que iniciou essa questão, os ataques que o Dudu fez contra a Leila Pereira quando ele estava saindo do Palmeiras, indo para o Cruzeiro, aquela relação ali conturbada, e esse caso vai se estendendo, meus amigos. O Dudu foi condenado pelo STJD a 6 jogos de suspensão. Já cumpriu metade desses jogos, mas entrou aí com um pedido de reconsideração dessa pena. Mas vamos começar por etapas essa análise. Depois que o Dudu fez essas declarações contra a Leila Pereira, a União Brasileira das Mulheres, uma ONG relacionada à defesa e o interesse dos direitos das mulheres, obviamente, como já diz o nome, ingressou com um pedido no STJD. É isso mesmo, não foi a Leila Pereira, não foi o Palmeiras. Foi essa ONG que deu início a esse pedido de punição do atleta pelas suas declarações misóginas. O STJD, na hora de julgar o caso, entendeu que o Dudu, sim, cometeu um ato de misoginia, uma declaração de cunho preconceituoso em razão do gênero, ou seja, que fez a crítica ofensiva da forma que foi apenas porque Leila Pereira é uma mulher. Fosse ali uma outra pessoa, um homem naquela posição, o tribunal entendeu que ele não faria esse tipo de agressão. Esse jogador foi condenado a uma pena de 6 jogos e uma multa de R$90 mil. Nenhuma das partes ficou feliz. A União Brasileira das Mulheres entrou com recurso pedindo para que a pena fosse aumentada para 10 jogos e que a multa fosse aplicada em R$100 mil. O recurso não foi aceito. Dudu, por sua vez, também entrou com o primeiro recurso e conseguiu uma vitória, conseguiu escapar de pagar a multa de R$90 mil. E aí, o tribunal entendeu então que os 6 jogos já eram suficientes ali como a pena adequada e proporcional às declarações que ele tinha feito. Para vocês terem uma ideia, o atleta ficou de fora, inclusive, do confronto contra o Palmeiras. Foi o primeiro jogo aí da suspensão dele e seria realmente um encontro aí esperado por todos. Nessa última rodada do Brasileirão, a defesa do jogador até protocolou um pedido de efeito suspensivo, mas o tribunal não analisou a tempo e o jogador continuou de fora, cumprindo ali o seu 3º jogo de suspensão. E é nesse cenário que estamos quando a defesa do atacante acaba de colocar o pedido de reconsideração da pena alegando vícios insanáveis, vícios que teriam acontecido de forma irremediável, atrapalhando o andamento e a lisura do processo. A defesa do jogador apresenta 3 principais argumentos. O primeiro deles é levantando ali uma suspeita sobre os interesses da relatora do caso. A relatora é a juíza que, naquele momento que recebe o processo, ela cuida daquele caso, faz um resumo, dá o voto dela e os demais juízes ou a acompanham ou abrem divergência daquele voto. A defesa alega que o julgamento foi viciado pela falta de imparcialidade da relatora, porque ela teria postado uma foto no Instagram junto com a advogada de Leila Pereira antes do julgamento. O entendimento deles, então, é que isso viciou completamente o processo e dessa forma o Dudu não teve um julgamento justo e que por isso ele teria sido condenado. O segundo argumento apresentado diz que o STJD não teria a competência para cuidar desse tipo de caso, que esse caso não foi no âmbito esportivo. O caso teria então ocorrido no âmbito civil, do dia a dia, fora da área relacionada ao esporte, que por isso não cabe ao STJD decidir. Esse aqui é a justiça comum, como é o caso também de um processo que está acontecendo agora. A Leila Pereira processou aí sim, ela mesma foi atrás e processou ele por danos morais pelas agressões que ele fez. E por último, o terceiro argumento utilizado pela defesa do atacante diz que a União Brasileira das Mulheres não é uma entidade desportiva e que por isso eles também não teriam a legitimidade de propor uma ação no STJD. E que por isso o processo não deveria nem ter começado, a não ser que fosse denunciado por uma entidade envolvida diretamente com o esporte.
Esses foram os argumentos que vão ser apreciados pelo STJD. E a partir de agora eu vou dar a minha opinião sobre eles. Se é possível ou não o Dudu conseguir reverter a punição que ele recebeu nesse grande caso. Vamos analisar então aqui ponto por ponto. Então, a primeira acusação de que a relatora não teria sido imparcial. Será que o fato dela ter tirado uma foto e postado no Instagram ao lado da advogada de Leila Pereira tira a imparcialidade dela nesse julgamento? Sendo muito honesto, no meu entendimento, não. É muito comum que os membros do STJD já tenham sido advogados de outros clubes que conheçam pessoas ali, mas isso não significa que isso é levado em consideração na hora do julgamento. Me parece uma argumentação um pouco frágil demais. É muito possível que você tenha ali um colega de profissão que você vê bastante, que você eventualmente admira e tira uma foto com ele. Isso não quer dizer que na hora de um julgamento você vai apenas por isso concordar com aqueles argumentos. Me parece um argumento um pouco frágil. Precisaria de mais elementos, mais informações que indicassem, aí sim, um vício ou uma tendência da relatora para esse tipo de comportamento, com o objetivo de condenar o Dudu ou de favorecer Leila Pereira. No caso, me parece absolutamente normal. É recomendável que se tire a foto com os advogados? Não, certamente não é. Mas isso, por si só, ao meu ver, não inviabiliza nada. O processo deve seguir, a punição deve ser mantida da ótica dessa primeira argumentação. Agora a gente passa para a segunda delas. O fato de Dudu ter xingado ela no Instagram caracteriza que isso foi uma ofensa do âmbito civil e que não tem nada a ver com o esporte? Aí eu discordo desse entendimento da defesa, com todo respeito. Me parece também uma tentativa de tentar tirar o foco. Tudo aconteceu por causa do âmbito esportivo, né? O Dudu, ele tá ali tirando uma foto junto aos troféus que conquistou pelo clube. Ele depois tenta desvirtuar, falando que foi trabalhar no Cruzeiro. Tudo ali está vinculado, todas as ofensas, as questões estão vinculadas com a prática do âmbito esportivo, com a relação dele com o clube, que ele é ídolo, vai continuar sendo ídolo, com o clube novo que ele está indo, com a discordância das decisões técnicas e administrativas do Palmeiras. Então me parece que tem sim relação com o âmbito esportivo e também extrapola, não impede que ele seja processado e eventualmente até condenado no âmbito civil. Mas o STJD tem sim, do meu ponto de vista, a legitimidade e a competência total para conduzir esse tipo de investigação. E por fim, o último argumento é sobre a legitimidade da União Brasileira das Mulheres. Esse pode ser um pouco mais espinhoso, mas no meu entendimento também não vai prosperar aqui a argumentação da defesa. Assim que essa ONG entrou com o processo, o STJD já analisa de cara os requisitos legais para saber se aquela ação pode ter sequência ou não. Isso já foi decidido por mais de uma vez. Tanto é que analisaram inclusive o recurso da União Brasileira de Mulheres e ele foi indeferido. E é justamente por já ter feito esse juízo de admissibilidade, de ver os requisitos para ver se esse processo pode começar, se ele cumpre todos os critérios mínimos que o STJD já fez desde o início, que eu acho muito improvável que os recursos do Dudu sejam aceitos. Com isso, a tendência que a gente tem é que o atleta cumpra mais 3 jogos de suspensão, completando aí a pena dos 6 jogos, e aí finalmente esteja livre para retornar ao campo de jogo, tentar ajudar o Galo da melhor forma que ele puder. Mas essa, claro, somente a minha opinião, eu quero saber a sua também. Você acha que o Dudu vai conseguir reverter? Você acha que são bons argumentos que ele tem formulado nesse processo? Ou que, na verdade, ele não tem muita chance de conseguir êxito aqui? Eu quero saber a sua opinião, ela é muito importante pra gente. Deixa aqui nos comentários, vai fazer toda a diferença. A gente lê tudo com bastante carinho, então se você puder, vai ser muito bom. E se você não se inscreveu lá no começo do vídeo, nem deixou seu like, faça isso agora, ajuda bastante a gente. E agora sim, vou me despedindo de vocês. Ficamos atentos aqui. Quando tivermos a solução desse caso, a gente retorna contando tudo para vocês. Um grande abraço e até mais.